não é sei certinho, não é bem a palavra, mas eu discerno quando Deus está querendo me dizer algo. Quando eu começo a chegar num lugar, 3, 4 coisas, situações diferentes, falando a mesma coisa, sim, esse é o assunto da semana, né? Começa a perceber, porque, entendeu? Uma atmosfera, eu sei por quê, porque eu estou todo dia de madrugada na presença dele. Eu conheço. Liberdade é uma coisa, liberalidade é muito diferente. Não, aí muita gente pega isso aí, por exemplo, né? Como a gente mesmo já deve ter pensado em algum momento. Ah, não dou conta desse negócio, não. Não consigo vencer tudo. Isso é um argumento de Satanás. Exatamente. E o desafio está em lidar com o mundo e o padrão do mundo, o sistema de valor do mundo, mas não negociar com o valor do mundo. Pastor Rodrigo, como enfrentar o tempo do silêncio de Deus? O que fazer para ser mais sensível à voz de Deus? Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Som Profético Podcast. Estamos aqui hoje em mais uma mesa cheia de conhecimento, uma mesa cheia da presença de Deus. Você é o nosso convidado. Desde já nós queremos agradecer a sua presença, pedir que compartilhe este link, deixe o joinha, se inscreva no nosso canal para que ainda alcance mais vidas. E queremos dizer a você que você que nos acompanha a primeira vez ou ainda não viu essa parte, nós sorteamos livros que falam de Deus, que falam do seu amor, porque cremos que livros transformam vidas. Então, o livro que nós vamos sortear dia 20 de agosto, lá no nosso Instagram, @som.profético, para você participar do sorteio, basta se inscrever aqui no canal e deixar um comentário aqui embaixo fixado. O livro é Por que Ele Me Ama? O amor de Deus, ele pode mudar as nossas vidas. Então, esse livro vai certamente tocar o seu coração. Juntamente com o assunto hoje que é como ouvir a voz de Deus, aqui também um livro Porque Ele Me Ama. E também quero deixar aqui para você que deseja, Deus me deu a graça de escrever um livro, Um Coração Circuncidado, o impacto de uma vida marcada pelo Espírito. As informações estão aqui embaixo na descrição. Gesiel Mota. Amém, glória a Deus, a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez no Som Profético, sempre com o mesmo objetivo de aproximar você de Jesus, te conduzir mais próximo desse Cristo amado, porque de fato sem Ele nós não conseguimos fazer absolutamente nada. E nada como amá-lo, né? Eu costumo dizer que melhor do que receber as coisas que ele pode dar é amá-lo, nessa essência, sabe? Então, queridos, assista até o final. Nós estamos aqui com um episódio especial, junto com um amigo muito especial. É o pastor Rodrigo Eduardo. Já é aí a 3ª vez que está aqui conosco, e hoje com esse tema que o Romário acabou de falar, como ouvir a voz de Deus. Acredito que para o cristão uma das coisas mais essenciais é você ser sensível à voz de Deus. Até porque é Ele que nos conduz, né? Para a gente conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle, no mínimo, a gente tem que estar sensível à voz dEle, né? Para sermos direcionados, né? Através dEle. Pastor Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Som Profético. Obrigado, é uma alegria. Obrigado, Romário, Gesiel. Eu confesso o que falamos no bastidor, né? Eu me sinto em casa, tá aqui é uma alegria, é um privilégio, né? Eu sei que Deus ele promove essas pontes, essas conexões. Eu sou muito abençoado, né, por essa voz que tem se tornado o som profético, né? E nós estamos falando hoje de como ouvir a voz de Deus, né? E uma das vozes tem sido o som profético, porque eu noto o quanto a mídia pode ser destrutiva ou saudável.
é uma ferramenta que você precisa saber utilizar. É como um menu, é como você chegar num restaurante. Você pode escolher comer muito bem e saudável, você pode estragar a sua saúde. A decisão é toda sua. Meu. Isso é uma mesa farta e saudável pelas pessoas que têm vindo aqui, pela vida de vocês, da casa de vocês que eu tenho conhecido. Tem Glória a sido um Deus. privilégio. Deus é bom. É importante também a gente dizer que no final desse episódio nós vamos ler perguntas que a gente colocou ali no Instagram, né? Pela primeira vez que a gente abre uma caixinha de perguntas para o nosso convidado. Então você que nos segue lá no Instagram já sabe, né, que a gente abriu essa caixinha de perguntas, né? Disponibilizou essa caixinha de perguntas e já temos aqui 2 perguntas para o pastor Rodrigo que nós vamos ler aqui no final e o pastor Rodrigo vai aqui estar respondendo. Por isso é importante você também seguir a gente lá no Instagram. Pastor Rodrigo, um tema muito importante para nós que somos cristãos, num mundo onde a comunicação através da internet facilita a nossa vida, mas parece que, por outro lado, dificulta a nossa comunicação com Deus. Porque facilitou muito, a internet nos trouxe conhecimento, nos dá direção em muitas coisas, podemos consultar especialistas, podemos consultar pastores através da internet, do YouTube, podemos consultar agora até a inteligência artificial para nos direcionar em algumas áreas. E acaba que se a gente não tomar um cuidado, a gente começa a substituir toda essa facilidade da internet, da tecnologia, substituir a voz de Deus. Como hoje, pastor Rodrigo, nós, como cristãos, a Igreja do Senhor, podemos ouvir a voz de Deus para nos direcionar? Legal. Tema gostoso de tratar, né? Tu falou algo que eu tenho assim considerado bastante, né? A internet, ela é uma ferramenta, como qualquer outra ferramenta. Você tem o desafio de saber usar. Eu acho que esse é o meu conceito básico, simples, da internet, porque eu uso todo dia para trabalhar, não tem como. Hoje é uma coisa, né, vamos dizer assim, dentro do nosso dia a dia. A inteligência artificial, ela já diz o nome, artificial. O mestre por excelência, está lá em João 14, 15, 16, é o Espírito Santo de Deus, que faz conhecido as coisas do reino, do céu. E quem melhor do que alguém que veio do céu para revelar as coisas do céu? Provérbios, no capítulo 9, diz que a sabedoria gritava. Quem era a sabedoria ali? É um apontamento da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a sabedoria. E o texto diz claramente, você aconselha alguém que não quer ser aconselhado, que não quer receber a instrução, ele vai se voltar contra você. Ensina o sábio e ele se tornará cada vez mais sábio. Ouvir a voz de Deus é uma atitude de sabedoria, mas é uma busca intensa. E a gente não pode isentar a nossa responsabilidade e esforço nesse processo. Por quê? A internet, apesar de ter esse viés fantástico, que eu concordo, que eu uso, que eu trabalho, eu estou aqui, né, fazendo uso dessa boa ferramenta, entendo eu, mas ela também é hoje fruto de muito esfriamento espiritual. As pessoas vão lá no fast food espiritual e não investem mais tempo com Deus. Então, eu vou fazer o meu devocional. Nada de errado no que eu vou dizer agora, tá? Vou lá perguntar no chat XYZ o que tal coisa. Ele vai me responder. Eu perdi a essência de ouvir o Espírito Santo de Deus. Eu fiz uma substituição. É errado você ouvir um conselho, é uma das formas de ouvir a Deus. Eu vou falar aqui. Não, muito pelo contrário. Mas não pode determinar a forma de ouvir. Então, a primeira coisa, né, de ouvir a voz de Deus, o primeiro ponto, tem 5 pontos que o Espírito trouxe ao meu coração. Né? Quando a gente falou essa semana ali, né, vamos organizar e tal. E até quero falar uma coisa sobre ouvir a Deus. Começar falando, né? Em 31 de dezembro de 24, né, nós estávamos num evento da igreja e uma pessoa chegou e disse assim: pastor, eu quero fazer um ato profético. Eu disse: eu amo isso, né? Ministério profético, eu adoro essas coisas. Estamos, né, vibrando. Ele pegou e me deu uma agenda. Ele ganhou lá no negócio de uma dinâmica, ele ganhou e o Espírito Santo falou para mim que não é minha. E só que o Senhor mandou te dar, ele pegou e me deu uma agenda
Quando ele me deu a agenda, legal, tal. Mas na minha cabeça, né? Pensei, cara, eu uso a agenda tudo no Google, é muito mais fácil. Linko com a Chile, com a igreja, porque eu tenho muita agenda grande, talvez não uso mais aquela. Né? O homem é muito pequeno mesmo, né? Aí ele assim, não, pastor, é que essa agenda aqui não é tua, ela é de Deus. Na hora me deu um gelo. Eu me conheço, né? Sou muito organizado, quero tudo, né? Eu marco, tá todo um. Ele assim, ó, Deus vai fazer a agenda dele a partir de agora na tua vida. Eu já comecei a rir, né? Eles me conhecem, né? Eram 2 jovens, né? Que eu sou muito cheio das agendas, muito cheio das coisas, né? O Espírito Santo falou comigo assim, a partir de agora a agenda é minha. Você vai andar na minha agenda, não na sua. Você vai fazer a sua, o Espírito Santo falando. Você vai fazer a sua porque você precisa, a organização faz parte, né? Ok? Quem vai construir uma torre tem que ver se tem dinheiro para acabar. Você vai para uma guerra, veja se tem soldado suficiente. Aí Deus falou comigo assim, pois é, você vai andar na minha. Aí quando você me liga essa semana, e eu disse, não, ok, vamos conversar sobre. Eu pensei, bom, final de setembro, dá tranquilo. Eu disse, não, sábado, dia 9. Disse, não vai dar, com certeza não vai dar. Fui olhar a agenda, não tinha nada. Até eu me surpreendi. E eu lembrei disso. Disse, não, eu faço a agenda. Então, essa sensibilidade para ouvir e discernir a voz de Deus, ela é também um treino. Mas como ela começa? A primeira coisa que eu anotei aqui, ó, inibir a voz do mundo à nossa volta e em nós. Nossa. Não existe como alguém, eu vou falar aqui de vários textos, a gente vai olhar vários, mas também da experiência de vida, e de ouvir as pessoas e compartilhar. Não tem como eu me tornar um ouvinte de Deus se eu não estiver sensível para isso. Para que eu tenha uma sensibilidade de ouvir a Deus, eu preciso calar muitas vozes à minha volta. A primeira coisa que eu tenho que fazer é inibir. Isso é uma intencionalidade. Eu preciso ser seletivo. Inibir a voz de Deus, a voz do mundo, à minha volta e em mim. Por que em mim? Vamos lá. Todos nós aqui viemos de um contexto de onde? Do mundo. Certo? Olha o texto. 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, o que é um sistema de valores? O sistema de valor do mundo é o que o diabo prega. E o que o diabo prega? Isso já está no nosso subconsciente. Por que a gente tem rebeldia no coração? Por que a gente tem orgulho muitas vezes? E todo mundo vai passar por isso. Não estou aqui medindo pessoas, nós estamos rindo para estar conversando. Mas é engraçado, né? O assunto ele cresce, né? Tem tudo a ver com isso. Por quê? A gente assiste filme, a gente vê programa de TV e a gente não percebe. Mas dentro daquele conteúdo bom, saudável, lógico, a gente é cristão, não vai procurar ver coisa, né, indecente, etc. Mas dentro daquele padrão que o mundo está trazendo, ele vai querer impor e acessar o nosso emocional, o nosso intelecto, para fragmentar o padrão e a cultura do céu dentro de nós. Então, à nossa volta, existe uma cultura que diz que você deve o quê? Adulterar, beber, usar de vícios, não pagar as suas contas. Quer ver um padrão do mundo? Muitas vezes a gente reclama que governos X, Y, Z, não só o Brasil, todos os países são corruptos. Ok? Esse é o padrão do mundo. Mas se a gente pode sonegar alguma coisa, a gente sonega. Já está intrínseco em nós. Como que eu vou me tornar alguém disponível a ouvir a Deus se eu estou submisso, eu estou permitindo que o padrão do mundo esteja à minha volta? Eu estou consumindo esse padrão todo o tempo. E ele está em nós por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração, ou seja, as minhas atitudes denunciam quem eu sou. Ponto 1 para ouvir a voz de Deus, cortar relacionamento com o padrão do mundo. Estou eu outro dia assistindo um negócio lá em casa com a minha esposa, normal, tranquilo, é claro que a gente cuida o que vê. É óbvio que um crente não vai consumir pornografia. Conscientemente, eu não vou procurar isso, né? Isso é pecado, etc. Só que existe uma pornografia que ela é velada. Por que num assunto de família, tratando uma coisa de comprar e vender imóvel, que era o que se tratava, aparece um casal numa cena sensual e a mulher de uma forma indecente, por exemplo. E eu fiquei meditando sobre isso. Havia necessidade daquele contexto? Nenhum.
Mas esse contexto sutil, vai lá dentro do nosso emocional, fragmenta a nossa santidade, a nossa santificação, traz uma insensibilidade ao pecado, porque aquilo começa a se tornar natural. Então, inibir isso vai exigir de mim e de todos os nossos ouvintes, de nós todos que estamos aqui, uma atitude consciente. Não vou ver mais algumas coisas. É só um exemplo. Não vou compactuar. Salmo 1 deixa claro, não te assente à roda dos escarnecedores. Veja que sentar à mesa com aqueles que não conhecem a Cristo é a nossa responsabilidade. Todo ministério que não aponta para a grande comissão já está falido. Ele não é ministério, ele é um movimento do homem. Simples assim. Agora, eu não vou concordar com a prática do pecado. Primeira coisa, então, eu vou ter que o quê? Tomar atitudes conscientes de inibir esse sistema de valor do mundo. Inibir é ser intencional, mas não só inibir a minha volta, mas dentro de mim, que já está. Por que você acha que... Da onde vem a maldade? De dentro do nosso coração. Você ensina uma criança de 5 anos a mentir? Não. Mas ela mente. Ela mente. Uhum. Você ensina uma criança de 10, 12 anos a ser rebelde, resistir à autoridade do pai e da mãe? Você não ensina. Onde é que ela aprendeu isso? Nasceu junto. O sistema de valores do mundo, do pecado, já está dentro. Você percebe? Primeira coisa para se ouvir a voz de Deus é você inibir todas as outras vozes à sua volta. Não existe como isso acontecer primeiro. Senão você vai confundir. Eu É. só tô ouvindo, só me alimentando. E é interessante a questão que as vozes que a gente ouve, vamos dizer, que se a gente pudesse dizer, elas são portas. Eu decido abrir essa porta ou não. Porque às vezes eu posso chegar em casa e decidir, não, eu vou abrir o celular e vou ver o que isso aqui vai... Não, mas isso aqui é uma porta, eu vou deixar ela fechada aqui. Para quê? Para que eu possa abrir outra porta. Entendeu? Eu quero ouvir, ou aqui eu ouço o que está no mundo, ou eu ouço o que está no espírito. Sim, Então eu tenho que fazer essas escolhas, né? sim. Porque Deus vai falar com nós de muitas maneiras, né? Você que chegou até aqui já Sim. pode até deixar um comentário. Como é que Deus fala contigo? É Isso. sinal, é sonho, é visão, é palavra. E já espere os próximos tópicos aqui Sim. que o pastor Rodrigo tá com Vou pelo fechar menos justamente- 5. Vou fechar justamente falando sobre isso. As maneiras claras de como. Não, mas é isso aí, pode. Nós estamos aqui, como é que a mente vai linkando Estando só aqui. imergido na presença. É, Mas olha só que interessante. Você falou uma coisa, eu vou pegar o teu gancho para falar do segundo tópico, que é justamente essa questão, Romani. Por quê? Porque apesar de sermos cristãos, de amarmos a Jesus, de termos um relacionamento, uma aliança com Ele, isso não muda a realidade de que nós estamos imergidos dentro de um contexto de várias vozes. Mas então como? Se a primeira coisa que eu preciso é domar o ímpeto da minha carne e reprimir as ações desse sistema de valores do mundo, que é a santificação, qual o segundo ponto seria? Uma transição de mente. Porque até um ponto eu estou lidando com as duas realidades. Porque eu vim de um contexto do mundo, eu estou no mundo. Jesus, em João 17, ele orando a Deus, ele fala, Pai, eu não sou desse mundo, eles também não sou, mas a minha oração não é para que tu tires eles do mundo. Não, não, não. Como tu me enviou, eu também os envio. O que ele estava dizendo? Eles vão ter que aprender a lidar com o mundo. exatamente. E o desafio está em lidar com o mundo e o padrão do mundo, o sistema de valor do mundo, mas não negociar com o valor do mundo. Isso não é possível se você não transicionar a sua mente. Não vai acontecer. Olha só, é impossível suprimir as vozes à nossa volta se nós não transicionar a mente. Romanos 12, eu amo esse texto, diz assim, portanto, irmãos, Paulo dizendo, peço-vos, em outra tradução diz, eu rogo a você, eu clamo. É um clamor alto, é uma questão excessiva, assim, isso aqui é imprescindível. Ele diz assim, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Opa, não chegou na mente ainda. Para minha mente ser transformada, para mim viver uma transição, eu preciso matar o quê? A minha carne. Entregar o corpo como sacrifício vivo
é querer viver o padrão do mundo, é querer estar imergido no sistema de valor do mundo, porque isso é bom, mas eu decido não. Isso vai me matar. Isso vai o quê? Vai exigir de mim renúncias. Eu vou ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde. Eu vou ter que não comer algumas coisas, eu vou ter que não estar em alguns lugares. Eu vou ter que mudar de emprego e ganhar menos. Eu vou ter que decidir romper algumas coisas na minha vida, como pedir perdão para alguém que eu não queria. Eu vou ter que abandonar a rebelião dentro do meu coração, que é natural a todo ser humano, e decidir andar em dois aspectos, obediência e submissão, que não é a mesma coisa. Eu posso ser obediente, mas posso não ser submisso. Porque o obediente faz porque ele tem que fazer, porque ele sabe que o princípio está intrínseco ali. Eu tenho que obedecer, porque a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, então não tem outra chance para mim, eu tenho que ser obediente. Mas o obediente, ele opera até o nível do medo, não do temor, do medo, do castigo, ou da pressão, ou da represária, ou da consequência. O submisso não, ele escolhe ser submisso por amor e tremor. É outro nível. É ali que se vence a rebeldia, no nível da submissão, não da obediência. Então a pessoa pode ser obediente e ser insubmisso. Sim. Sim. Ao que Deus me ensinou. Por quê? Muito da minha conversão eu operei na obediência. Por quê? Porque eu fui um jovem adolescente extremamente rebelde, revoltado com muita coisa. Eu me tornei um cara extremamente rebelde, submisso a todo tipo de liderança e autoridade que existe na face da terra. Só que a rebelião nasceu no coração de quem? Lúcifer. Opa! Se esse sistema de valor opera dentro de mim, eu ainda não estou com o caráter de Cristo totalmente forjado. É fato. Todo mundo vai lidar com orgulho e a rebeldia até o último dia da sua vida. Eu entendo, por causa do pecado. Mas a santificação é um processo, não um evento. Para mim, ouvir a Deus livremente, eu preciso transicionar a mente. Quem governa a tua mente, governa a tua força. A tua força promove ações, atitudes que iniciam no pensamento. Tá claro? Gênesis 3, Jesus diz assim, Caim, o que tu tá pensando? Tô vendo teu coração não tá reto. Ele não tinha matado ainda. Ele ainda não. Teu pecado jaz à porta. Cabe a ti. A responsabilidade é minha e é sua. Transicionalmente é uma decisão intencional. Aí tá, matei o corpo, sacrifício vivo que é consciência. Consciência. Todos nós temos tendências de pecado, irmão. Não tem essa. Ela só é diferente. E nós, como bom homem carnal, velamos isso. Não, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Todo homem que se preze tem guerra nos olhos. A não ser que não fale a verdade com medo da mulher. Aí também já é outro problema para resolver. Entendeu? Não estou aqui medindo ninguém, só estou dizendo que é uma verdade. A mulher tem que cuidar com os elogios de homens de fora, por exemplo. Porque isso é natural. Isso está no ser humano. Só que esse é o sistema do padrão do mundo. Eu não vou ouvir Deus se eu continuar lidando com o padrão do mundo. Isso é mortificar a carne. Eu sei que eu não devo. Não é que eu nem posso. Poder nem se discute. Eu não devo. Então tá, continua o texto e diz assim, não se amolde ao padrão do mundo. Ou seja, eu preciso resistir. Sim, eu preciso me posicionar. E aí, continua o texto e diz, então, né? Então, transicione a sua mente para o padrão. Mas transforme-se pela renovação da mente, para que depois de transformar a mente, você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existe um processo antes de eu começar a discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem como eu ouvir a Deus antes de construir uma distância do padrão que já está dentro de mim, do mundo. Não dá. Porque senão eu vou toda hora lidar com duas vozes, no mínimo. A do diabo, do Satanás 3 e a minha. Porque a alma... Descobri um demônio. O demônio da alma. Que a alma fala mais alto às vezes que os demônios. Que às vezes tu pensa assim, não, Satanás me induziu. Não, não, não. Não, não. Tiago deixa muito claro de onde vêm as guerras que há entre vocês. Das próprias concupiscências, dos desejos de vocês. O diabo só potencializa.
Já que o cara tem essa inclinação, nós vamos abrir uma porta para ele, construir um ambiente onde aquele mal que está dentro dele promova o pecado e ele morra. E muitas das vezes, o senhor citou sobre pensamentos, né? E sobre a carne, e muitas das vezes os pensamentos que vêm até nós, né, na nossa cabeça, ela tem um fundo emocional. Então a pessoa precisa governar suas emoções para decidir, peraí, para selecionar, para filtrar esses pensamentos. Sim. E sobre a carne, eu costumo dizer assim, é uma interpretação minha para mim. Legal. Né? Jesus disse assim, a carne é fraca, vigie e ore, Sim. a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, a carne é fraca, a gente vence a carne. Não no sentido de que a carne é fraca, então, eu vou ceder, a carne é fraca. Não, a carne é fraca, é possível vencer a carne. Né? Porque há uma militância ali, a carne entre o espírito, há uma guerra. Deixa claro. Né? Só que o espírito está pronto e a carne é fraca. É possível vencê-la. Né? A gente pega isso, né? O texto da palavra deixa claro, não faça da liberdade um liberalismo. Não dê ocasião à carne por causa da tua liberdade. Liberdade é uma coisa, liberalidade é muito diferente. Não, aí muita gente pega isso aí, por exemplo, né? Como a gente mesmo já deve ter pensado em algum momento. Não dou conta desse negócio, não. Não consigo vencer tudo. Isso é um argumento de Satanás. Olha só o poder da intencionalidade da transição da mente. Filipenses 4 vai dizer o quê no versículo 8? Finalmente, meus irmãos. Olha a chave poderosa. Paulo escrevendo. Cara, está dizendo assim, ó. Meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. Vocês devem, finalmente, ou seja, quero finalizar dizendo algo para vocês. Tudo que for verdadeiro, aqui já mata a influência do diabo. Acho que é João 8 que diz que Satanás tem uma filha, né? A mentira, né? É mentira. Onde opera a mentira, está operando a influência de Satanás. É simples. Né? É simples. Olha só, tudo que for verdadeiro, digno de respeito, o que for justo, o que for puro, o que for amável, de boa fama, se houver alguma virtude, seja isso que habite nas vossas mentes e nos vossos corações. Então, a responsabilidade de transicionar a minha mente, ela é só minha. Eu preciso decidir. Então, olha, é claro, já estamos aqui andando, já aprendi a mortificar a carne, calar a voz do mundo, uma transição de... Como é que transicional? Imagine que no nosso copo tivesse aqui Coca-Cola, cheio. Cara, não é saudável, todo mundo sabe. Cara, eu tenho que pôr água aqui. Qual é a lógica? Jogar a Coca-Cola fora e pôr água, certo? Mas se eu não lavar o copo, vai ter resquício da Coca. Agora faz algo que eu já fiz, achei tremendo. Não fui eu que fiz, eu vi fazendo e fiz. Pega esse copo de água aqui, desculpa, com Coca-Cola, começa a pôr água. Começa a ver uma purificação daquilo dentro de ti. É esse o processo de transição da mente. Eu pensava de uma forma há 2 anos atrás, melhor, há 6 meses atrás. Hoje eu penso de outra, porque eu comecei a nutrir. E aí existem coisas práticas, Esiel Romário. Uma transição não acontece sem intenção. A intencionalidade tem muito poder. Olha só. Como é que eu vou transicionar a mente? Ou deixar de pensar de uma forma, por exemplo. Ora, se eu via novelas, eu não vou mais ver. Porque lá está o sistema do mundo, traição, adultério, etc, 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 etc. Glutonaria, bebedice, coisas semelhantes a essas. Né? Obras da carne. Perfeito? Cara, eu não vou mais ver isso. Eu não vou ser um ermitão, me anular do mundo. Não, mas eu vou ser seletivo, porque isso é inteligência. Né? Na verdade, isso é sabedoria, porque o inteligente aprende com os seus erros, com o erro do outro. O sábio, quer dizer, aprende com o erro do outro. O inteligente aprende com os seus erros. Então, eu quero outro nível, eu quero a sabedoria. Isso aqui está errado, eu não quero para mim. Vamos ser inteligentes para aprender com os nossos erros? Sim. Mas vamos crescer em sabedoria aprendendo com aquilo que está à nossa volta. Qual é a essência da sabedoria? A palavra. Como é que eu transiciono a minha mente? Mudando o que eu estou lendo. Tu falou uma coisa que, para mim, os olhos são a janela da alma. Eu posso escolher fechar a porta, não é verdade? Mas é uma decisão minha. Mas é mais fácil, sabe uma coisa? Hoje eu vou ver.
Não tem problema. Ah, cara, afinal de contas, o perigo. A compensação, cara. Pô, afinal de contas, né? Já orei tanto hoje, já, né, evangelizei, pô, batizei, fiz isso, fiz aquilo, né? Ah, olha o padrão do mundo intrínseco. Quem diz que eu tenho que ceder para o mundo? E assim, ó, um estado de quem ouve a Deus é ser vigilante. Ponto. Porque senão eu vou querer compensar sempre com outra coisa. E às vezes, quando a gente não tá vigilante, a gente perde o que Deus ia falar com nós. Porque quantas vezes a gente escuta, Deus falou comigo no chuveiro. Por quê? Porque ali o cara não tem celular, não tem influência de outra pessoa, ele tá sozinho, né? Então, tipo assim, é nítido uma coisa que a gente vai ver como ouvir a voz de Deus em tudo isso, né? Sim. Seja honesto, tudo que for verdadeiro, tudo que é puro. Vocês percebem, cada um que está aqui nos ouvindo, como a gente tem facilidade de ouvir quem a gente tem intimidade? É isso aí. Porque se eu tiver intimidade com a rede social, eu vou ter facilidade para ouvir ela falar comigo. E aí a gente não vai entrar em mérito do que, mas, cara, se botar uma coisa aqui que vira moda e eu tenho facilidade com isso aqui vai me influenciar a ponto de eu comprar ou de eu desejar aquilo ali. Só que agora, se eu começo a ter intimidade com Cristo, pela leitura, pela oração, por tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é justo, eu começo a ser influenciado por outras coisas. E aí, depois que eu limpei meu copo de coca, eu penso, cara, quando eu vejo um copo de coca cheio, agora eu não consigo mais, porque meu copo tá limpo, né? E aí, assim, finalizar esse fio da meada da intimidade ali, uma coisa que mexeu, assim, no meu coração, até é engraçado, né? Quando a gente vinha subindo ali, ele falou sobre caminho, né? Sim. Que uma das formas de ouvir a Deus, eu não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, porque daí dependendo da pessoa que vai dizer essa situação, é quando essa pessoa é levada para o deserto. Sim. Porque no deserto não tem caminho, Gesiel. Não tem a rua que vira à esquerda. Se tu botar o GPS hoje dentro do deserto, ele não vai saber para que lado que tu tem que ir, porque não tem rua ali, não tá cadastrado no mapa, não tá no sistema. Certo. E quando tu tá no deserto, não tem caminho, tu não sabe se a areia daqui vai levar para lá ou se para lá, porque o vento daqui a pouco já modifica tudo. E aí tu só pode olhar para cima. E aí tu vai ter que ouvir essa voz, aí não tem outras vozes, porque no deserto ninguém fala. Só vai poder falar ou o diabo ou Deus. Tu vai ter que ouvir, a tua alma tu já vai estar morta, porque tu tá no deserto, não tem como tu ouvir ela, tu já não sabe o que fazer. Porque aqui no campo do mundo eu sei o que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer isso aqui, eu já sei que eu tenho, mas no deserto tu não sabe o que tu vai fazer. Porque não tem pra onde tu correr. Então, assim, às vezes a forma de Deus falar com o cara ou com a mulher, a gente fala essa expressão, né? Sim, sim. É levar a pessoa pro deserto, porque lá ela vai ter que depender se ela olha se ela vai para frente, para o lado, para a esquerda ou para a direita, e vai gerar intimidade, vai gerar pensamentos renovados, vai gerar uma transformação. E depois a pessoa vai estar, então, habilitada para voltar para esse lugar que todo mundo quer, né? É o jardim, né? Sim. Todo mundo quer o Todo jardim. mundo quer. Interessante pegar a tua fala, porque o terceiro ponto é justamente isso, intimidade com Deus. Desenvolver e amadurecer um profundo relacionamento. Agora tu falou do deserto. O deserto promove duas coisas, fome e sede, sim ou não? Só que essa fome e sede pode promover também a saciedade da própria alma, porque a pessoa pode não entender o processo e se rebelar. Por exemplo, era 40 dias no deserto, não 40 anos. A murmuração promove o quê? Escassez e morte. Só Josué e Caleb se manteram fiéis, os outros 10 o quê? Morreram. E lançaram um decreto de juízo de morte sobre toda uma geração de 40 anos para baixo. Pensa o peso disso. Então, quando Deus permite que a gente entre no deserto, Ele está dizendo assim, ó, vocês não vão entrar no deserto sozinho. Não precisa se rebelar porque eu estou junto. Só que o deserto vai o quê? Mortificar a tua carne, purificar a tua forma de pensar, tirar todos os caminhos estranhos da tua frente. Andar no deserto não tem, cara. É andar, filho. Dá teus pulos. Só que é ali que tu desenvolve uma coisa fantástica. Aquela sensibilidade. Isso aqui. O nome disso é discernimento. É um dom do Espírito, mas é também uma habilidade a ser desenvolvida. Seria impossível para o profeta Samuel, quando ele, depois de ter passado aquele processo desgostoso
com o irmão Saul, né? Que foi deposto pela sua rebeldia, né? E forte demais esse contexto, porque ele diz assim, ó, Saul, Deus teria confirmado o teu reino por causa da tua rebeldia. Olha isso, cara, isso para mim fala muito. Deus deu o teu reino a alguém melhor do que tu, cara. Já pensou? Tu ouviu um negócio desse? Ó, te dei esse ministério, tá? Mas porque você não foi fiel, você não foi íntegro, não me obedeceu, não foi submisso, que eu estou removendo e dando a outro. Que é assim que Deus trata a rebeldia e a rebelião. Ele tira da geografia, ele tira do lugar de autoridade, ele remove a unção e transfere para outro. O primeiro a viver isso foi Lúcifer, o segundo foi Saul, e é assim que eu tenho visto a rebeldia ser tratada por Deus. Se tem arrependimento, fantástico. Você percebe que Davi foi rebelde várias vezes, pecou um monte, mas ele voltava para Deus. Saul não voltou para Deus. Também tem esse processo. Então, olha só, como desenvolver? Quando Samuel está na casa de Jessé, ele viu os filhos de Jessé, rapaz, que cara grande, nós três não daria, porque todo mundo aqui é baixo, tu é o mais alto ainda, né? Eu disse, não, os rapazes aí não vai dar certo, os caras aí são muito baixos, não tem força nenhuma, então, ó, não dá. Aí, de repente, entra um cara aqui, pá, forte e tal, profeta Samuel, olha, eu sempre troco o nome do filho lá, então nem vou dizer que eu sempre troco os nomes, é um monte de filho. Ele diz assim, Senhor, tá aí o novo rei de Israel, rapaz, o homem é grande, o homem é forte, o homem é... Profeta Samuel, que era juiz, ouvia Deus desde pequeno, de um caráter inegociável, ilibado. Perceba a lição. O Espírito Santo diz para ele o quê? Não é esse. Eu o rejeitei. Viu, Samuel? Eu não vejo como homem. Ainda não chegou. Pergunta para ele porque tem mais um. Samuel ia errar se ele não tivesse afinado com essa voz. Porque ele ia fazer uma leitura, ele era homem de Deus, sim ou não? Juiz de Israel. Tinha um profundo relacionamento com Deus. Por que ele ia errar? A alma. Nós temos que lutar com a alma em todo o tempo. Porque assim, cara, eu já ungi a experiência. Não deu muito certo, mas o cara era forte, o cara era belo, o cara tinha um porte, o homem era homem de guerra. Tá, o padrão de Deus, então, é esse. O padrão de Deus nunca é o padrão do homem. 1 Coríntios, capítulo 1, 27. Ele chama o que não é para confundir o que é. Ele confronta os sábios com os simples. Ele pega o desprezível, né? Em outras traduções, né? Ele pega o improvável dos improváveis. É esse aqui que eu quero. Para que a minha glória seja manifesta, não a glória do homem. Ministério que glorifica o homem não glorifica a Deus. É simples. Isso é difícil demais. Mas tá. Aí o que acontece então? Samuel, houve aquilo, não. Unge quem? Davi. Mas Davi até era belo, mas era meio mirradinho. Esse camarada aí não vai dar nada, não. Mas é que é para a glória de Deus se manifestar. Então, primeira coisa, um relacionamento com Deus. Mas olha que tremendo. Olha o que diz Atos 9, versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O texto diz um discípulo. Ele não fala se é pastor, eu não achei. Me ajuda aí. Que era um pastor, que era um profeta, né? O cara é apóstolo, né, cara? Não. Essa palavra é para nós aqui, ó. Porque a gente tem a tendência de imaginar, não, eu quero que o Gesiel ore por mim, né? Pô, cara, desculpa, né? Não, eu quero que o Romário ore por mim, né? Mas o Espírito habita em todo discípulo, e discípulo é aquele que ama e anda no seu mestre. O texto continua. O Senhor chamou em uma visão Ananias. Aqui estou. O Senhor respondeu. O Senhor disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Ananias era um discípulo, cara. Um discípulo. 2 homens, um juiz e profeta, e um discípulo. Eu vou fazer isso aqui. Não existe hierarquia no reino de Deus, não existe acepção de pessoa. Não, é só para a gente trazer aqui uma ilustração, tudo bem? Sim. Queridos, olha só. Então, na concepção religiosa, a gente entende o seguinte. Cara, então, é claro que Samuel não vai errar. Talvez Ananias tropece. Você percebe que Deus chama a atenção de Samuel e diz, não, Samuel.
É esse aqui. E fala para Ananias isso, isso, isso. Você percebe a sensibilidade de ambos? Uhum. Eu vejo Samuel correndo o risco de errar algo tão sério. Não errou por quê? Relacionamento com Deus. Ele estava acostumado àquela voz. Tu falou da intimidade com a internet, né? Sim. Muita gente vai lá e digita assim: isso aqui na igreja eu não concordo. Alguém fala sobre isso, o YouTube vai trazer 200 pessoas dizendo aquilo. Né? Eu não vou citar o que, porque senão vai dar um BO de todo tamanho. Né? Mas tipo assim, né? Eu não concordo com isso aqui. Alguém aí pega, tem de tudo que você quiser. Mas quanto tempo você tira na palavra? A minha pergunta. Por que esses dois homens tinham afinidade com a voz de Deus? Por causa do discernimento. Eu vou quase chegando aqui no ponto que eu vou falar dos tópicos certinho de como ouvir a Deus. Né? Não todos, eu não sou aqui, né, nenhuma sumidade, mas daquilo que eu tenho de experiência, daquilo que eu vi e encontrei na palavra. 4 ponto é nunca dar lugar a essas vozes. Depois é começar a aprender, porque eu só vou ouvir quem eu sento à mesa. Cara, isso é relacionamento, não existe. Se algum telefone de vocês tocar aqui, Rodrigo, tem alguém que quer falar contigo, e eu pegar o telefone e a Shirley, a minha esposa, falar, eu não vou, na Bina pode não estar nada, eu vou saber que é ela. Eu estou há 30 anos com ela, eu conheço a voz dela. Se ela mandar uma foto para mim, eu tive uma experiência muito tremenda no dia. Eu estava lá na África, naquela vez ela não estava comigo, eu estava sozinho, eu saí de um lugar para outro, de carro, e paramos para abastecer. Quando eu parei para abastecer, tinha uma foto dela, um áudio. Quando eu olhei a foto dela, não tinha ouvido, só de vê-la, eu fiquei muito mal, porque eu vi que ela não estava bem naquele dia. Não lembro mais tudo o que era e tal. Não, tal. Ela estava no centro resolvendo algumas coisas, aqui no centro de Blumenau. Eu estava lá na África, lá do outro lado. Por quê? Intimidade. Ela mandou um áudio, não, fica tranquilo, tá tudo certo, tá, pô, mas tu não tá legal, vi aqui e tal. Enfim, não quero entrar no mérito. Mas você entende que o relacionamento profundo faz com que só de ver ou de ouvir, sabe aquela coisa de perceber Deus? Eu percebo Deus em várias coisas. Por quê? Porque eu conheço o perfume. Eu sei como ele pensa. E como é que eu vou saber como Deus pensa? A Bíblia. Como é que eu sei o caráter de Cristo? Mateus, Marcos, Lucas e João, está lá, Jesus purinho. Mateus 5, 6 e 7 é suficiente para saber quem é Jesus. Suficiente. Então, cara, eu percebo Deus se movimentando por causa do profundo relacionamento. Uma vez tendo um profundo relacionamento, eu começo a não dar vozes, a espaço, a lugar para essas vozes. Olha só, tudo que é o padrão moral de Deus entra em conflito com as vozes do mundo. Jeremias 17, 9 e 10. Olha isso. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Qual é a nossa inclinação? Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda coração. Pô, Samuel, cara, tu é um homem de Deus, cara. Teu coração se inclinou, não está errado. O cara até poderia pela estatura, mas eu rejeitei o coração dele. Eu sondei ele, ele não é bom. Olha só, eu sou o Senhor que sonda. Examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Eu preciso aprender que a forma como eu penso define como eu vou me comportar. É muito simples. E como eu penso está refletindo o HD da minha vida espiritual. Se eu sou alguém que me alimento muito em Deus, ou se eu ainda percebo em mim as vozes do mundo. Aí entra tudo sutilidade que não dá para ninguém ver. Avareza, egoísmo, orgulho, rebeldia, insubmissão. Ninguém vê isso, mas Deus vê. Eu sondo o coração, examino a mente. O que Deus falou lá em Gênesis capítulo 3? Caim, eu sei o que tu está pensando, cara. Cara, como isso é sério. Como dominar isso? Se eu não mortificar a minha carne.
se eu não renunciar, se eu não construir. E aí, o que é construir? Você falou de intimidade, né? O que é construir intimidade com alguém? Tá, o casamento é um exemplo fantástico. Por quê? No casamento você não tem pra onde correr, né? É. Ainda bem que eu não trouxe ela, né? Você se resolve. Por quê? Não tem como tu esconder da tua esposa quem tu é. Tu pode inibir de mim e do Romário algumas coisas, mas ela vai ver. Não, não, campeão. Eu sei, cara. Se a minha esposa, ô irmão, irmão, não é bem desse jeito, irmão, né? Tu fica bravo, por quê? Porque eu acho que a mulher tem fazer aqui um parênteses, a mulher e o Espírito Santo tem uma coisa complexa, né? Porque, cara, te sona, e quando tu tá quieto, né? Não sei vocês, né? Olhar aqui, né? Para não correr nenhum risco, né? É o raio-x. Ela chega e diz assim pra ti assim, o que tu tá pensando? O sangue de Jesus tem poder, nem quieto o cara pode ficar. Assim, irmã, tu parece o Espírito Santo, cara, porque é sondar até o que eu penso. Aí não me vem com esse papo de caixinha do nada, que isso não existe, né? Eu só vou discernir a voz de Deus e crescer em discernimento se eu tiver muito relacionamento. Aonde? Na oração. Investir muito tempo, mas muito é muito. Investir muito tempo na leitura e no devocional da palavra, mas é muito, não é pouco, não. Então, é gastar menos tempo no Instagram ou vendo coisas. Não que seja errado você ter um Instagram, não estou falando nada disso. Estou falando de equilíbrio. Você vê um filme, eu também assisto um filme. Mas eu gasto muito mais tempo na palavra. Eu leio livros? Leio, mas eu leio muito mais a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é o filtro, ela é a voz, ela é o ponto de partida para tudo que eu leio. E aí eu começo a sentir o quê? Eu sei certinho, não é sei certinho, não é bem a palavra, mas eu discerno quando Deus está querendo me dizer algo. Quando eu começo a chegar num lugar, 3, 4 coisas, situações diferentes, falando a mesma coisa, sim, esse é o assunto da semana, pai, né? Começa a perceber, porque, entendeu? Uma atmosfera, eu sei por quê, porque eu estou todo dia de madrugada na presença dele. Eu conheço. Eu era representante, eu viajava parte do estado, viajava muito. Eu desenvolvi uma vida de relacionamento com Deus. Dirigindo, eu andava daqui 2 horas, 3 horas de viagem, eu acordava às 4 da manhã para as 8 da manhã estar em Mafra. Eu tenho bastante tempo para orar, sim ou não? Ou Muito tempo para colocar louvores, ministrações. Irmão, dentro do carro aquilo permeava da presença. Teve dia de eu parar, o carro não conseguir descer. As pernas bambas de tanta glória e presença de Deus. Então eu fui aprendendo a sentir essa presença. Por exemplo, de novo, não tem uma atmosfera? Uhum. Para mim é notório. Não tem nada a ver com nós três, tem a ver com ele, com a presença. João 15, 3 e 4 diz assim, vocês já estão limpos pela palavra. Pela palavra que tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Qual é o segredo, cara? Eu vou aqui ouvindo na prática, desenvolvendo discernimento, né? O ponto 5 para a gente então, né? Mas olha só, então, se eu mortifiquei minha carne, se eu fui intencional em abandonar as práticas, né, de não deixar essa voz, se eu entrei num tempo profundo de relacionamento com Deus, agora eu sou lavado pela palavra. É a palavra que me limpa, cara. Perdi a conta de quantas vezes lá no meu cantinho lá, sentadinho, fiz o meu chimarrão, liguei lá o negócio, lendo a palavra. Chorei, ri, passei por libertação, passei por confrontos fortes. Por quê? Ponto 5, ouvindo na prática, desenvolvendo discernimento. Primeira voz que eu aprendi a ouvir é a Bíblia. É a primeira voz. Primeira voz. Eu estava orando um dia, dizendo, Pai, puxa, fala comigo. O Espírito Santo falou claramente ao meu coração. Eu não vou te falar 2 vezes o que eu já te falei. Não preciso. E eu demorei para pegar o... Disse assim, o que a palavra fala? Então, o que eu quero dizer com que a primeira voz que eu aprendi, a primeira maneira, né, assim, crescendo em discernimento, né? Discernimento é a capacidade
desenvolvida, ou dom, e também é um dom, de compreender a voz de Deus, a presença de Deus. Isso é discernimento. E você distinguir entre bem e o mal, distinguir entre a presença maligna e a presença do Espírito Santo, é a capacidade espiritual, né? É a afinidade com Deus, a sensibilidade espiritual, isso é discernimento, de discernir o que o cara está falando é verdade ou não é. Se o cara está pregando algo, se é doutrinas espirituais ou é doutrina de demônios, enganadora. O meu coração é enganoso. Jeremias falou isso. Jeremias era profeta. Para ele falar isso, ele disse, eu de vez em quando penso as coisas que não devo, não é bem assim. Samuel se enganou. Nosso coração tem inclinação, cara. Então, a primeira coisa que eu aprendi ao longo desses anos, a primeira voz que eu aprendi a ouvir foi a da palavra de Deus, porque a palavra de Deus o Espírito traz ela. Quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Exemplo. Você está dentro de uma situação difícil, muito difícil. O que eu faço? Eu observo o princípio bíblico dentro dessa situação. Primeira coisa. Fui aconselhar um irmão outro dia. O irmão tem uma empresa. Conversando com ele, tá. Irmão, negócio isso, aquilo não estava bom, não sei o quê. Temos uma pergunta. A tua empresa está tudo certo? Não, os funcionários não estão registrados. O que a Bíblia diz? Qual é o princípio dentro desse contexto? Isso é uma forma de corrupção, cara. Está em pecado. Tu está ilegal diante da sociedade, diante das leis e diante de Deus. Romanos capítulo 13 diz que todos devem estar sujeitos a autoridades. Toda autoridade é vinda por Deus. Mas eu não concordo. Não é sobre concordar com o governo. É sobre ver o princípio de Deus. Nós não andamos pelo homem, andamos pelo Senhor. A palavra de Deus tem todas as respostas. É a primeira voz que eu aprendi. É a primeira voz. Por quê? Porque isso nos leva, aí sim, a entrar nos outros pontos que eu quero citar aqui, de afinar. Aí entra, claro, aquilo que é o intangível, que é o metafísico, que é o espiritual, que é todo mundo quer ouvir isso, né? E eu também gosto demais, essa parte é fantástica. Por exemplo, falar dessa semana. Irmão, se vocês não perguntar, eu vou... Tá? Pode seguir. Tranquilo. Por exemplo, experiências que eu tive essa semana, né? Bem claro. Por exemplo, eu saí de casa e eu tinha um compromisso com uma pessoa. E eu tinha que abastecer o carro. Saindo de casa, o Espírito Santo assim, passa lá e compra um chocolate e leva. Beleza. Era quarta, meio-dia. Saí de casa, fui lá, abasteci o carro, comprei o chocolate e levei. Era uma pessoa que dá aula para nós. Chegamos lá na aula, beleza. Aí sentei e pegamos um café e pessoal, trouxe um chocolate para ti. Aí ela olhou para mim assim, disse, teacher, for you. Estou em inglês, né? Uhum. Aí ela se emocionou e tal, e ela disse assim, Rodrigo, vou falar inglês para você aprender. Se Deus me ajude a entender, né? Que eu estou tentando aprender inglês. Aí ela assim para mim, eu saí de casa, perceba isso, eu saí de casa e falei para mim no meu coração, eu vou parar no mercado, no Arque, lá de Gaspar, vou comprar um chocolate. Não vou atravessar a pista. Estou chegando no Superar, perto do escritório ali, vou comprar um chocolate. Não vou. Aí disse assim, pois é. Eu estava em casa e o Espírito Santo falou no meu coração, compra um chocolate e leva para tua teacher. Aí Deus ali trouxe uma palavra, orei com ela e tal. Fantástico. Mas eu estou acostumado a ouvir. Eu desenvolvi. Primeiro é a palavra, ok. Mas o segundo é a diferença entre a voz de Deus e as outras vozes. A voz. Um livro é uma voz. Uma música é uma... Por que tem música que parece que cola? Não é assim? Eu não ouço nenhuma música que não seja louvor. Eu não ouço música do mundo. Eu não ouço. Mas eu escuto. Por quê? Porque eu passo na Rua 15 e tem 50 lojas com um monte de música. Eu paro no carro, tem um monte de... É lógico. E tem umas que eu escuto que aquilo parece que não sai, né? Entendeu? Gruda, credo, em nome de Jesus, né? Não é assim? Aquilo entra na gente, cara. Então nós precisamos do quê? Estar afinado disso. A diferença é o quê? A dúvida. Não, isso aqui... Se eu tenho dúvida no que eu estou ouvindo, é muito provável que isso não venha de Deus.
Por quê? Porque a coisa mais poderosa que eu conheço é o testemunho interior. A falta de paz, né? A paz seja o árbitro do vosso coração. A voz que acusa, o Espírito Santo ele te convence. Sim ou não? Cara, Uhum. isso aqui não está no princípio, isso aqui não está de acordo com a palavra. Então vamos lá. Como ouvir a voz? A palavra de Deus é a Bíblia, as Escrituras, são a voz audível de Deus. Então, todos os momentos que eu tenho que tomar a decisão, eu olho o princípio bíblico dentro desse contexto. Eu tenho que comprar e vender? Como é que se comporta? Sim, sim, não, não, diz a palavra. Verdade e não mentir. Vou vender um carro. Foi batido, mas eu não vou dizer nada. Vou vender. Tá bonito, mandei pintar. Não, isso. Omissão também é mentira, mesmo, irmãos? Eu vou ser 99% verdadeiro, mas você é 1% mentiroso? Tem influência de Satanás. Chega pro cara e diz, ó, custa 40, custa 10, custa 15, vou te fazer 1.000 a menos porque tem que arrumar tal coisa. Eu não tenho como arrumar. Se tivesse, eu mandava arrumar para te entregar. Esse não é o padrão. O padrão é arrumar e entregar. Mas, enfim, cada um faça segundo a sua condição. Porque o padrão é a voz de Deus. Segunda coisa, então, né? Você discernir entre o que é verdadeiro e mentira. Então, se você está dentro de um contexto, você entende que aquilo é lícito, é correto, e veja, lícito legalmente pode não ser lícito moralmente. Forte. Porque a moralidade de Deus está muito acima da legalidade do homem. A justiça do homem não precisa nem dizer, é falha. Mas a retidão e a justiça de Deus é pura. Então, primeira coisa para aprender a ouvir a voz de Deus, meu irmão, além de matar a carne e tudo que ele já falou, é a palavra de Deus. Se você não transicionar a mente para a palavra, você não vai saber discernir a vontade de Deus. Você não vai conseguir entender a voz. Você vai confundir um monte de coisa. Você vai achar que é a sua alma. Quer ver um exemplo? Samuel não teve vontade de ungir alguém que não era certo? Então, enganoso é o coração do homem. Eu também já tive vontade de fazer coisa pela minha alma. Por isso que eu procuro fazer um exercício. Não tomar decisão quando eu estou muito no êxtase, tá tudo legal, que momento tal, ou muito triste, porque eu tenho a tendência de errar. Isso aí é governar as emoções. O nome disso é domínio próprio. Domínio próprio. Às vezes o cara dá uma perdida no domínio próprio, assim, né? O cara fica mais bravo, né? Aí você tem o quê? Dominar isso, cara. Outra coisa, o fluir do fruto do Espírito é uma maneira de ouvir a voz. Ora, se eu deixar a ira governar, qual é a voz que está ali? Da minha alma. Se eu deixar o domínio próprio governar, eu vou o quê? Suprimir a ira. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Isso quer dizer o quê? Nós vamos se irar. Porque a tendência da nossa carne é para o mal. Mas não deixar a ira governar, isso é o princípio dentro do contexto da palavra. Então, outra coisa, seja a paz de Cristo o hábito do vosso coração, o testemunho interior. O testemunho interior, para mim, é a base daquilo que é intangível, do metafísico, do sobrenatural. Entendeu? Por exemplo, eu ouvi do Espírito um testificar no meu coração que deveria levar o chocolate. Simples. Mas por que eu ouvi? Porque eu estou sensível e treinado a ouvir. E isso não quer dizer que eu acerto tudo. Tu acerta tudo? Tu acerta tudo? Não. Uma experiência fantástica. Cara, cabe falar aqui. Uma pessoa chegou e disse assim, Rodrigo, eu queria tomar essa decisão, essa aqui. E eu queria que tu orasse e me desse uma palavra. Eu disse, irmão, deixa eu falar uma coisa para ti assim, ó. O que eu posso te dizer dentro desse contexto, o princípio bíblico, dentro disso e disso é esse. Isso é a voz de Deus. Ok? Não, mas eu queria, eu sei o que ele queria. Ele queria aquela coisa extraordinária, ele queria o metafísico, o sopro, né? Ocorre, já vou chegar lá. Mas isso para ele assim, ó, mas tu não vai me dar uma palavra. Eu só falo quando o Espírito fala, irmão. Não posso falar. Tu me entende? Por exemplo, alguém já chegou e disse assim, cara, quero contar um sonho para você. O cara contou o sonho, e aí? Ele disse, eu não tive revelação. Eu não tive discernimento. Pô, sério, cara? Sério? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu não posso inventar uma coisa, sim ou não? Mas eu já quis discernir pela carne. Quem nunca, né? Eu já quis falar algo pela minha alma. Porque eu amo o cara, entendeu?
Eu quero bem, eu quero ser o pastor, amado. Natan. Eu amo, cara. Eu não quero que ele vá, entendeu? Então, tipo assim, aí tu deixa a tua alma falar. Samuel ia fazer isso. Israel precisa de um rei melhor. Entende que lá no fundo talvez a intenção dele não era ruim, mas ele estava ansioso, nervoso. Cara, Deus mandou, preciso ver isso aqui, eu preciso ungir ligeiro e vou por outro caminho, porque Samuel vai me matar a hora que ele descobrir, né, que eu vim aqui na casa de Jessé. Olha isso aqui. O Saul, né? Vai te matar. Perdão, obrigado. Saul vai me matar, obrigado. O que acontece? Eu já ouvi profecias, já ouvi palavras que pessoas entregaram para mim que não testificaram ao meu espírito. Aí eu me frustrei, por quê? Pô, mas eu recebi uma palavra de Deus. Não, tu recebeu uma palavra da alma da pessoa. Porque se a gente der voz para a alma, a gente vai dar palavra todo dia para todo mundo. Irmão, tem dia que eu não tenho palavra. Amém? Tem dia que eu vou ensinar o que a palavra de Deus diz. Isso é ser coerente com a voz de Deus. Cara, eu não sei. Deus não me falou. Já teve situações da pessoa contar um sonho e o Espírito Santo... É isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Na lata, irmão. É isso aí. Pô, cara, ótimo. Teve de a pessoa contar um sonho e disse, eu vou orar por ti, porque eu não tenho revelação, não. Só que chegar nessa maturidade levou tempo. Então, eu já recebi palavras, homens de Deus, mulheres de Deus, que falaram na alma, que não se cumpriu. Só eu, né? Eu acho que... Mas e se eu disser para você que eu também já fiz isso? Na minha imaturidade. A gente tem coragem de assumir os nossos erros? E até porque eu... Não ouvi a voz. Falei da minha alma. Até Tô aqui confessando, falando isso, irmãos. Eu posso? Desculpa te cortar? Pode ir. Que o Espírito Santo está me dizendo algo aqui dele mesmo agora é de Deus. Muita gente que vai nos ver e ouvir já se frustrou com profecia que não se cumpriu. Perdoe essa pessoa. Minha sugestão, sabe por quê? Porque o que acontece? A pessoa pode querer o teu bem. E nesse querer o bem, Samuel queria o bem de Israel, sim ou não? Óbvio. Samuel amava a Deus demais. Eu também amo muito o Senhor. Mas eu não posso promover uma resposta para ele. Deus precisa falar com ele. Então, talvez você se frustrou e está aí muita gente ferida, triste, desistida do Evangelho, desistida de Deus, desistida do ministério profético genuíno, que ainda existe e está em pleno funcionamento. Entendeu? Aliás, todo ministério profético que não aponta para a grande comissão não está de acordo. Entendeu? É claro, ele vai se manifestar de várias formas. Eu, com isso, não estou medindo ninguém nem nada. É algo que Deus me ensinou. Amém? Só para deixar isso claro. Então, o que acontece? É claro que vai acontecer. Só que se eu sou alguém que ouço a Deus, eu vou discernir o quê? Por exemplo, outras pessoas chegaram e me deram uma palavra. E eu disse para ele, nitidamente, não testifica ao meu coração. Cortei, pode falar. Não, até falando disso do errar, né? Porque ali fala do Ananias, né? Que Deus falou com ele. E o discípulo é um aprendiz, ele é um aluno. Muito bem lembrado. Então ele entendeu que aquilo ali era de Deus. E o cara dá o endereço, dá o nome. Tá, daí como é que ele constata? A rua existe, a casa existe. Chega lá, o cara tá lá. Ele já teve evidência de que é de Deus. Entendeu? E às vezes a gente vai pedir uma opinião para um profeta, ora por mim, mas eu já quero que a direção seja a que eu quero. Exatamente. Aí quando o cara me dá uma direção contrária, eu falo assim, ó, não tenho palavra, a gente já... E se o cara quiser te agradar, ele vai falar, não, vai na fé, é isso aí mesmo. Vai, faz, como o Natan disse para Davi, faz conforme o teu coração. Não, volta lá e diz para ele que quem vai construir é o filho dele. É isso mesmo. Por quê? Porque o Natan não errou de propósito. Ele falou o que talvez o Davi queria, só que Deus falou para ele, não era isso que eu queria, não. Volta lá, campeão. Volta lá. Profeta Natan. Ouvia a Deus, era íntegro, era reto, experientíssimo. Quem nunca errou, cara? Isso é interessante porque por mais que eu ore, por mais que eu busque a Deus, eu ainda continuo com um potencial incrível para errar. A carne. Não, e aí até o Pedro vai dizer, né? Era isso para fechar com a Ananias, que diz que nunca nenhuma profecia humana, nunca nenhuma profecia foi produzida por um humano. Sempre ela vem de Deus. O humano não pode produzir a profecia. É inspirada por Deus.
diz a palavra. Isso aí é inspirada por Deus. Agora aqui vira uma chave fantástica. Como então lidar quando o homem erra e te dá uma profecia que não é de Deus? Como? Se eu me torno alguém íntimo de Deus, alguém mergulhado nas Escrituras, até para mim não errar também, não tenho ouvido a voz de Deus. Como? Olha só a chave. Vamos supor que você me deu uma palavra. Rodrigo, X, Y, vamos ver. Certo? Só que o que tu fala não testifica ao Espírito. Provavelmente é da tua alma. Provavelmente. Ou, se alguém me diz algo que bate com a inclinação do meu coração, mas a inclinação do meu coração não está condizente com o princípio bíblico. Eu estou na alma e o cara está na alma. Entendeu? Outra coisa fantástica, quando tu recebe uma palavra e aquilo te confronta, não acusa. Acusação é a voz do diabo. Confronta. Meu Deus, é isso mesmo. Me acharam. Pegaram eu. Aí é do Espírito. Sabe como dá? Eu estou conseguindo me fazer claro Sim. que dá para discernir a voz de Deus, dá para aprender. Como Deus fala? Como então? Olha só, a palavra, literatura cristã, outro exemplo, conselhos. Olha o que diz Provérbios 11:14, não havendo sábia direção caiu o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Daniel ouvia Deus. Daniel era afinadíssimo. O livro de Daniel é um exemplo de integridade, retidão, lisura fantástica. Que caráter, né? O que Daniel faz? Ele é humilde. Ele chama os amigos, vamos orar junto. Ele tinha habilidade, ele discernia sonhos, ele era profeta, tudo certo. Até mesmo o profeta mais precisa buscar conselho, porque é uma forma de ouvir a Deus, conselho. Irmãos, um exemplo meu, eu estava para fechar um negócio alguns anos atrás, e eu senti muito forte o Espírito Santo falou comigo, essa voz interior, e Deus falou comigo claramente, ó, você vai fazer assim, 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 assim. Tudo que Deus falou naquela madrugada, bateu reto. Não fiz o negócio sem orar e jejuar, sensibilidade, que é uma maneira de ouvir a voz. Ler muito as Escrituras para ver se os princípios estavam condizentes e busquei conselho. Sentei com alguns irmãos, sinto no Espírito de fazer isso, 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 isso. Os irmãos da minha estavam em 3 ou 4. Sinto paz, sinto paz, sinto paz, sinto paz. Eu disse amém. Amém. Então, olha só, ouvir a Deus, de quem tu vai buscar conselho? É claro que tu tem que saber de quem tu vai buscar conselho, né, irmão? Óbvio, né? Alguém íntegro, reto na palavra, não reto no mundo, na integridade. É alguém que busca a Deus, é alguém que de fato ouve o Senhor pela palavra. A vida dele tem esse... Não, perfeito, porque Deus também não poderia estar falando nada aqui, mas é íntegro em Deus. Ótimo, excelente. Outra coisa, sonhos e visões. Deus fala por Ananias teve uma visão. Teve uma visão. Por exemplo, eu sonhei que eu estava dirigindo o carro numa autobahn e quando eu olhei a placa tinha um texto, Deuteronômio tal. Pronto, acordei, já entendi. Fui lá abrir o texto. Senhor, entendi. Para no campeão, dá uma boa melhorada aí que tu tá bem ruim. Entendeu? Já tive visões, por exemplo, eu estava orando em casa, 2014. Uma coisa bem legal. Orando. Tá, naquele tempo assim muito legal, andando em pé, assim, indo e vindo. Quando eu volto, eu senti o ambiente mudar, presença. Mas eu estou, o quê? Habituado a essa presença. Eu senti algo se mover. Assim como uma atmosfera leve aqui, não é verdade? Sim ou não? Presença. De repente, à minha frente, eu tenho uma visão. Abre-se uma janela e eu vi isso, isso, isso. E vi o texto, Mateus 6,33 escrito. Eu já entendi. Outra forma de Deus falar, louvores, você está lá dirigindo, ouvindo um louvor, tal parte do louvor entra no teu coração como uma flecha. Pregação da palavra, você está no culto e o moço lá, a mulher está lá ministrando a palavra e aquela palavra entra como uma flecha. Deus está falando. Outra coisa poderosa demais, por meio de irmãos. Um irmão mandar uma mensagem para outro irmão. Eu vivo isso muito.
Não, tudo que eu estou falando aqui eu vivo, tá, gente? Eu não estou aqui, como é que eu poderia dizer? Aqui trazendo... Não, não eu vivo assim, para ninguém achar que o cara... Não estou acima de ninguém, pelo contrário. Mas eu conheço esse caminho de andar nele. Então, por exemplo, né? Hoje de manhã, Deus me deu uma palavra para a minha vida fantástica. Como? Deus me deu uma visão. Eu estava no meu tempo de oração, Deus me deu uma visão. Quando eu vi o que Deus me mostrou, eu entendi tudo que eu estou passando. Eu entendi. O Espírito Santo entendeu? Entendi. Pronto, fechou. Aí eu estava lá escrevendo meu devocional. O Espírito Santo... Aí sim, aí a voz. A voz, querido, ela é aquela consciência interior, aquela voz interior, aquele testificar interior que você discerne. Por quê? Porque eu estou habituado a essa voz. Eu estou acostumado com esse ambiente. Eu estou crucificando a minha carne, jejuando, deixando de comer, acordando antes, dormindo depois. Eu estou pedindo perdão para as pessoas, eu estou reconhecendo os meus pecados. Isso é mortificar a carne. Isso é o culto racional. Por que eu discerni que era o tempo de estar aqui? Porque quando tu me ligou, não porque eu amo vocês e é muito legal. Porque eu já tinha o aval, lembra? Porque Deus já tinha falado. Então, outra coisa, não tem como você não lidar, não estar sensível a essa voz, se você não desenvolver um relacionamento. Agora, quando tu desenvolve o relacionamento, tu entende. O que aconteceu? Eu escrevi para a irmã. Escrevi para uma irmã hoje de manhã, para uma filha na fé. Ó, Deus me disse isso. Até o SB. Faz sentido? Eu perguntei de propósito. Eu vinha para cá, falando sobre vós. Ela assim, pai, e Deus falou para mim assim, escreve isso, porque ela perguntou para mim hoje de manhã se o que ela está vendo é isso. Eu escrevi para ela e disse assim, olha, o Espírito Santo mandou te dizer que, 2 pontos, sim, é ele, é isso. Aí eu botei no final, faz sentido? Ela me respondeu. Nossa, eu perguntei para ele se o que eu estava experimentando era dele. Eu disse, então a tua resposta está aí. Cara, rua direita, ora por... Certinho. Agora, claro, é um desenvolvimento. Entendeu? Tá bom. Fui me arrumar, não sei o que, quando eu pego no meu celular, tinha uma mensagem de um irmão que mandou uma palavra para mim. Quando eu cheguei no elevador, o Espírito Santo assim, ó, tudo que tu vai falar, tu vive. Fica à vontade. Você viveu tudo isso que você está falando aqui, ó. Tudo isso aqui eu vivi essa semana. Tudo. Não essa semana. Esse é o dia a dia de quem aprendeu a ouvir a voz de Deus. É interessante, né? Esse tema, como ouvir a voz de Deus, Deus fala de diversas formas. Muitas. E o senhor colocou como o quinto ponto, né? Algo que é o principal para nós, que é a palavra. Né? E muitas das vezes, em algumas tomadas de decisões, escolhas, a Bíblia já nos dá a direção. Se a tomada de decisão vai ferir algum princípio, já você tem que avaliar, né? Vai ferir princípio? Aí eu tenho que tomar uma decisão que não vai ferir. Escolhas, né? Talvez chegue oportunidades, essa oportunidade vai ferir princípios? Não. Muito boa a tua palavra. E aí, por isso que a pessoa tem que ter o conhecimento das Escrituras. Sim. Porque daí ela não vai ficar dependente de Deus usar uma outra pessoa para dizer, olha, essa escolha tem que ser assim, assim, assado. Na verdade, já está escrito, se fere alguns princípios, então não faça. Esse é o maior problema da igreja hoje. Eu tive uma experiência agora, há umas 2 semanas, eu tenho um outro canal no YouTube com alguns milhares de inscritos, e chegou uma proposta de alugar esse canal que está parado. E eu amei, perguntei ali o valor, né? Um valor agradável. E ali ele falou assim que ia fazer lives ali no canal e tal, e que depois iria excluir as lives, e eu achei interessante, assim, eu nunca tinha me vindo assim, esse tipo de proposta. E eu perguntei que tipo de conteúdo. E o conteúdo que ele iria fazer ali naquele canal era um conteúdo que eu sabia, pelo pouco de experiência que eu tenho, que era um conteúdo protegido por direitos autorais. Daí eu falei, como é que você vai resolver isso? Aí ele falou assim, não, nós vamos burlar. Já tem às vezes... Aí quando eu ouvi aquela palavra burlar, eu fiquei um pouco triste, porque era um valor legal que iria me ajudar, assim, né? Mas assim, eu não posso que dinheiro algum venha me motivar a ferir princípios das Escrituras. Sim. Então, quando eu ouvi aquela palavra burlar, eu já entendi, não posso, não dá, não condiz com aquilo que eu estou e quero continuar vivendo, porque eu sei que na Bíblia fere o princípio moral. Exato. Então, o que acontece, né?
Olha só, tu falou uma coisa muito forte. Olha, eu separei um texto aqui que para mim é muito forte aqui. Ele diz que a gente precisa não amar o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para frente, para sempre. 1 João 2, 15, 17. Então o que acontece? Muitas vezes a gente vai negociar o princípio em detrimento à nossa vida com Deus. O que vai acontecer? Nós vamos calar a voz de Deus, porque nós já estamos dando ouvido a outra voz. E isso é muito complexo. Então, tudo que eu falei aqui, todas essas maneiras que Deus fala, eu só vou conseguir ouvir se eu tiver muito afinado com Deus, mas muito afinado. Um exemplo do Espírito testificar. Eu estava onde é que era? Uma cidade, não lembro mais o nome certo da cidade. Acho que é 13 Tilhas. Eu entrei numa loja, não tinha ninguém, só tinha o atendente. Quando eu entrei, eu discerni no meu espírito, senti, o cara é crente. Eu entrei lá, fiz o negócio, voltei. Quando eu voltei, aquela coisa, né? O cara não falou, também não fala, tu fica naquela, né? Aí começamos, fui lá pagar um negócio, ele assim, posso fazer uma pergunta? Eu já sabia que ele, eu sabia não, né? Imaginei assim, ele assim, por acaso você é cristão e tal? Assim, sim, você também é, né? Falei pra ele. Sim, cara, quando tu entrou aqui, eu senti, pô, esse cara é irmão. E quando eu entrei, eu senti a mesma coisa. Olha só como Deus testifica pelo Espírito dele. E aqui, só para não esquecer uma coisa, pra gente, porque assim, tá muito forte no meu espírito. O fato de Deus falar de várias formas, eu assim, né, quis ser bem didático mesmo para trazer bastante entendimento de como Deus fala. É para que a gente discirna como Deus quer falar, e Deus fala em todo o tempo. Agora, lidar, eu acho que uma das coisas mais difíceis, eu preciso voltar nesse ponto, é quando alguém se fere por uma palavra que não se cumpre. Esse é o problema da igreja. Tu falou, poxa, preciso voltar nisso. Por quê? Eu conheço muita gente frustrada com palavras proféticas ou profecias que não se cumpriram. É uma forma da voz de Deus? É. Só que você precisa entender algo. Instrumentalizar essa voz ao seu treinar o seu coração ouvindo Deus. Por quê? É aquela coisa, cada casal tem uma linguagem, né? O bebê está no colo da mãe, ele fez nhé, a mãe é água. Tipo, irmã, Quem avisou pra ela? tá louco, velho. Ele fala o mesmo, é fome. Sorry, mano, tu tá na minha frente, porque eu não consegui, pra mim tá tudo igual. Deus fala comigo de uma forma, com a Sheila de outra. Com você, por quê? Agora, de novo, eu preciso voltar nesse ponto. Por que as pessoas se frustram? Porque querem ouvir o que querem. 2 Timóteo capítulo 4. Com coceira nos ouvidos levantaram para si doutores e mestres segundo a sua própria cobiça, não querendo ouvir a sã doutrina ou rejeitando a sã doutrina, escolheram com coceira nos ouvidos pessoas para ouvirem só o que querem. E aí fica aquela ilusão que o rei Acabe queria. Chama os profetas aqui para profetizar bem sobre. Não vai acontecer. Micaías falou e disse assim, vou falar o que Deus mandou. Tu vai morrer. E aí, tu tem coragem? Só que onde é que está a chave disso? As pessoas não têm intimidade com Deus, não oram, não jejuam, não leem a Bíblia e querem ouvir a Deus, mas querem ouvir o que elas querem. Aí alguém chega por amá-las, não quero aqui ser maldoso, não quero aqui hostilizar ninguém, por favor. E às vezes por uma inclinação, ou tem uma palavra para a pessoa, mas é uma palavra no nível da emoção. Cara, não fala no nível da emoção, espera então. Eu sei porque eu já errei também nisso, tive que pedir perdão para os caras, não era bem isso. Ou falar além do que deve, ou falar a quem, né? Falar menos do que deveria. Um dia eu estava numa oração e Deus falou assim, vai lá e fala para aquele homem lá, Deus mandou dizer que te ama. Que palavra profética pequena, né? Já queimei a largada, né? Tipo, e o cara, líder na igreja, mas olha, quem era eu na fila do pão, né? Como esses dias eu ouvi, né? Uma irmã em Cristo falou para mim, vocês estão engraçados. Mas, cara, aquela voz era muito forte, potente. Eu falei, cara, com todo respeito, Deus mandou te dizer uma coisa. O cara olhou para mim e tal. Só Deus mandou dizer que te ama. Só falei aquilo. O cara começou a chorar muito assim. Era tudo que eu precisava ouvir. Vai entender Deus, né? Eu disse, pô, Deus, o cara
Deus estava treinando a mim. Ele precisava da palavra, sim, a mim, a falar só o que devo, no tempo certo, não fora do tempo, e para quem devo. E não dar ouvido à minha alma, porque pela minha alma eu não iria. Pela minha alma eu queria dar uma melhorada na frase, eu vou dar uma crescida. Tá meio ruim, que texto que eu posso... Só vai lá e fala o que eu te mandei. Às vezes eu mando o texto bíblico para a pessoa, eu nem escrevo nada. Às vezes eu recebo, porque o mundo espiritual é fantástico, eu recebo só o texto bíblico, já entendi. Antes de abrir, deve ser um texto muito conhecido, já entendi. Então, Deus vai usar pessoas para te mandar uma mensagem? Vai. O som profético é uma voz? Sim. Deus vai falar com muitas pessoas? Vai. Mas a chave aqui está no testificar. Eu preciso voltar nesse texto para finalizar minha fala e a gente aqui ouvir, responder, enfim, por quê? Porque as pessoas se machucam por causa de profecias que não se cumprem. E não vão se cumprir. Não vão se cumprir. Por quê? Ou está fora do tempo, ou não tem nada a ver com a vontade de Deus, tem a ver com a alma da pessoa. De novo, ela pode dizer porque te ama, ou pode dizer porque a alma dela está confusa, entendeu? Quem tem que estar afinadíssimo sou eu. Porque quando eu recebo uma palavra, eu vou dizer, isso aqui não é de Deus. Ou como já aconteceu, eu recebi palavras, cara, isso aqui é muito de Deus. Mas eu sei que não é o tempo. Não é. Eu recebi uma palavra uma vez, dizendo, vou te levar a Israel. Eu sabia que ia acontecer, mas eu esperei 15 anos para ir. Amém? Lê as Então, perguntas. temos aqui 4 perguntas para aqueles que estão seguindo a gente ali no Instagram. Você vai poder daqui para frente começar a mandar perguntas para os nossos convidados. Pastor Rodrigo, como enfrentar o tempo do silêncio de Deus? Obediência. Obediência. Quando o povo de Israel estava andando no deserto, eles tinham uma postura que me chama muita atenção. Qual era? Eles só se moviam se a nuvem se movia ou a coluna de fogo se movia. Por quê? O tempo da espera promove o caráter suficiente para andar na promessa. Tem muita coisa que eu recebi de Deus, que você que está nos vendo, que é verdade, que Deus falou que vai cumprir, mas você não está pronto. O silêncio de Deus é a voz mais alta que eu aprendi na minha vida de fé. Por quê? Porque quando ele se cala, eu estou na prova. Você já esteve numa sala de aula? A sala de aula funciona o seguinte, tem 50 camaradas lá dentro. Está todo mundo lá. O professor entra, dá a prova e o quê? Fica em silêncio. Enquanto você não acabar a prova, eu não vou mais falar. Passa primeiro esse estágio. Quando você vencer ele, eu te falo mais alguma coisa. Ou seja, anda no que você já sabe. Vai ficar em Midian? Fica lá 40 anos, Moisés. Não, mas é que eu não gosto muito, eu não perguntei se você gosta. Você vai ficar aqui 40 anos. Casa, tenha filhos, aprenda a trabalhar com Jetro, vai cuidar de ovelha. Um dia a sarça vai arder. Quando? Só eu sei. 40 anos sem ouvir nada. João Batista ficou 30 anos no deserto. Meu Deus. Como ouvir a voz de Deus? Obedeça a última voz. O que Deus falou para você? Vende, compra, vai, fica. Anda no que você ouviu. Passa o processo. Quando você passar o processo... Sabe aquela coisa assim, você tem essa prova. Você está reprovando nela enquanto você não passar? Tem um negócio lá que eu uso, que é o Duolingo. Você sabe o que é? Duolingo? Estou tentando aprender inglês, irmão. Tem uma fase lá que a gente testa o domínio próprio, né? Porque eu já tentei fazer ela umas 3 vezes. Enquanto eu não conseguir tirar todos os pontos, ela não troca de fase, é a mesma coisa. O que Deus falou para ti? Não, anda até aqui. Ok? Então, fica no que Deus te falou por último e seja obediente. Quando a voz se mover, você se move. O que fazer quando o desânimo bate e sem forças para buscar a Deus? Filipenses 2,13 diz que Deus opera o querer e o efetuar. Todo mundo que eu conheço, partindo de mim, todo mundo passa por desânimo, por frustrações, por fraqueza, cansaço, descontentamento. Isso é inerente ao ser humano. Por quê? Tem uma palavra que diz assim, que a palavra a seu tempo quão boa é, mas a esperança adiada adoece o coração.
É claro, eu já passei por muitos processos e muitas fases também ao longo da minha caminhada de fé. O que me move a superar isso? O amor a Deus. Porque eu amo o Senhor antes ou mais do que aquilo que Ele possa fazer. Então, é natural eu me entristecer. Claro, já passei momentos de profunda tristeza, porque era. Só que eu tento tirar desse momento não o porquê, mas o para quê. Isso me ajuda a superar. Não quer dizer que é simples, não quer dizer que é fácil. Eu respeito o seu momento, o seu tempo. Isso aconteceu comigo, acontece comigo. Aconteceu comigo várias vezes e até Jesus me recolheu aí para o arrebatamento, que é a minha preferência, né? Para deixar claro, né? Exato. Eu vou viver mais, entendeu? Eu não estou no lugar em Deus que eu gostaria de estar. Estou aquém, mas eu estou feliz onde eu estou. A gratidão é a chave. Sabe por quê? A ingratidão corrói a nossa alegria. Promove um descontentamento e uma frustração terrível e faz algo que é assim uma raiz terrível que destrói a gente. A comparação. Claro, né? Romário ora, parece que tudo acontece. Ora pro Jesuel, tudo dá certo. Essa não é a verdade. Mas para mim que estou triste, estou frustrado, é simples assim. E aí eu perco a alegria. Que alegria? A da salvação, cara. A da salvação. E é isso que Davi fala, né? Torna-me a dar a alegria da salvação quando ele pede, né? Lá em Salmo Por quê? 51. Porque ele tinha perdido, É. cara. Entendeu? Todo mundo passa por isso, tá? Jó desejou morrer, Elias desejou morrer. Homens dispensam, né? Uhum. Moisés, né? Enfim, vamos voltar para Moisés de novo. Para a última, assim, caminhando aqui para o fim. Legal. O que fazer para ser mais sensível à voz de Deus? Matar a carne. Matar a carne. Não tem como. A Bíblia deixa claro em Gálatas 5 que a carne guerreia com o espírito. Alguém vai governar, ou a carne ou o espírito. É simples. É simples. E matar a carne não é aqui, ó. Obrigado, Espírito Santo. Não é a questão de orar e jejuar e ler a palavra somente. Conheço muita gente que ora muito, jejua muito, bastante, quem sabe até mais do que eu, ok? Lê muita palavra, mas não faz nada que a palavra manda. Não resolve. Você vai ser um erudito da palavra, você vai saber tudo dela, mas não vai viver nada. Porque a palavra manda perdoar, você não perdoa. A palavra manda ofertar, você não oferta. A palavra manda você amar o seu irmão e você não ama o seu irmão. A palavra diz para você não guardar raiz de amargura. Você não deixa isso sair de você. Quer dizer uma coisa, Jesus disse em Marcos 16, carrega a tua cruz. Carregar a tua cruz é morrer para você mesmo. É anular a sua vontade. Em Mateus 5, 19, Jesus disse que aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e ensinar, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, cumprir para ensinar. Esse é o martelo que esmiuça a penha. Acabou a conversa. É isso aí. Aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem, esses são os que me amam. E eu me revelarei a esses. Saber a palavra e não obedecer, Deus não desce, cara. Eu posso conhecer muitos fariseus, conheciam das Escrituras, mas não tinham relacionamento nenhum com Deus. Viram Cristo e não sabiam que era Cristo. Jesus disse isso. Em meu nome, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermo. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Que triste chegar nesse... Tá louco, Deus me livre. Você que chegou até aqui, que nos acompanhou nesse podcast riquíssimo de profundas revelações, entendimentos, certamente que edificou, transformou a sua vida, você foi grandemente edificado. Pastor Rodrigo, considerações finais, oração, conselho, pode deixar aí para... A última palavra que eu gostaria de deixar para fechar é o que eu li em 1 João 2,15. Não amem o mundo, porque o amor do Pai não está nele. Se eu amar, se você, querido, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Mas amar o próximo, como assim mesmo, que é o segundo mandamento igual ao primeiro. Você vai aprender a ouvir de Deus, a ouvir a Deus e andar com Ele.
todos somos tentados a abandonar esse amor por causa das nossas necessidades, por causa das nossas inclinações e por causa dos nossos desejos. Eu estou falando dos desejos lícitos. A vontade de comprar uma casa, a vontade de comer uma comida, a vontade de fazer um passeio. Que é lícito, sim ou não? Sim. Ok. Mas Deus não é um presenteador, não é uma geladeira, não é um fast food. Ele é o nosso papai. Se eu colocar o amor pelas coisas dessa terra antes de amá-lo, eu não vou conseguir ouvi-lo. Se eu ouvi-lo, eu vou viver algo que eu ouvi do Russell Shedd, que eu achei fantástico. O desmame do mundo. E foi disto, quando eu vi aquilo, eu pensei, tô longe pra caramba, meu Deus. Mas eu tenho aprendido. E eu quero deixar essa palavra. Querido, se você se frustrou, se você perdeu a alegria, se você entrou num nível de descontentamento e a ingratidão consumiu o teu coração, eu quero deixar uma palavra para você. Ouça a voz de Deus pela palavra. Volte a ouvir louvores. A chave é sempre a palavra. Todas as crises que eu passei, quero fechar com isso. Foi lendo muito, mas muito é muito, as Escrituras. Tinha dias de tanta tristeza profunda, de decepções profundíssimas, crente já, muito crente, que eu não conseguia nem orar direito. Parece que a oração não subia, porque o cansaço, a fadiga, né? O esgotamento, fases da vida. Foi lendo a Bíblia, sozinho num quarto, que a presença de Deus começou a vir e começou a sarar o meu interior. E eu ganhei vida de novo no Senhor. Deus abençoe, que a presença dele se mova, que a voz dele cresça no seu interior e que a gente possa desenvolver cada vez mais um relacionamento com Deus. Bem, quero deixar uma palavra aqui profética. Existe um movimento profético liberado sobre o Brasil. Eu não tenho dúvidas que o Senhor é governo nessa nação, independente de qualquer coisa. E a igreja há de se levantar como o agente profético da grande comissão. Amém. Fecho minha fala. Deus abençoe. Aleluia. Então você que chegou até aqui, já deixa o seu like, compartilhe, envie esse vídeo para o maior número de pessoas e queremos agradecer você que tem testificado e recebido do Senhor aquilo que Deus tem para esse tempo. Então, nós deixamos aqui o nosso abraço, nosso agradecimento. Nos vemos em breve na próxima segunda-feira ou no decorrer da semana que você vai estar assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de comentar, se inscrever para concorrer ao livro Porque Ele Me Ama. Certamente o Pai te ama. Amém, glória a Deus. Finalizando aqui então mais um som profético. E eu gostaria muito, aproveitando que o Romário falou do livro, que o nosso ganhador estivesse nos seguindo ali no Instagram, porque é ali que nós fazemos o sorteio. E é muito importante que o ganhador esteja ali no sorteio, porque aí a gente fica com mais facilidade para poder conversar sobre a entrega do prêmio e tal. Então a gente está tendo um pouco de dificuldade de encontrar os ganhadores. Até hoje a gente já entregou todos, né? Mas Sim. Alguns deles ali a gente tem uma certa dificuldade. Então nos siga ali no Instagram. E até, Gesiel, te cortando aqui só porque eu esqueci, eu quero fazer um pedido de perdão para os nossos irmãos e irmãs aí que acompanham o YouTube, porque a gente tinha divulgado que ia fazer o sorteio numa data e acabou que a gente não fez, fizemos 2 dias depois. Então só quero pedir perdão para vocês, porque a gente também falha aqui, é humano. Pode seguir aí com A última ganhadora foi a Celi Vieira, e nós precisamos que ela entre em contato conosco ali no Instagram para poder a gente conversar sobre a entrega do prêmio. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito grato a Deus por você estar aqui conosco. Na próxima segunda-feira, mais uma vez, estaremos aqui às 19 horas com o som profético, o som que vem do alto.